Olá, minhas amigas e meus amigos. Momento alto desse domingo, dia 20 de dezembro. Nosso encontro para conversar. Primeiro, uma nota triste. Deixo registrado aqui a perda de um grande homem, Marco Antônio Kremer. Ele foi secretário de imprensa do governo Figueiredo. Eu era o subsecretário de imprensa. Trabalhamos juntos 1 ano e meio, foi o tempo que eu fiquei lá. Nunca houve a menor rusga, nunca houve a menor queixa de um para o outro. Uma pessoa séria, honesta, profissional, respeitador dos direitos alheios, reto na sua conduta. Ele começou na Companhia Caldas Júnior como repórter e se aposentou como relações públicas, diretor de assuntos relacionados às relações públicas da General Motors em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Tão bom que pediu aposentadoria, a General Motors chamou a filha dele, formada em relações públicas. Eu diria, para sintetizar tudo, era um homem puro, né? Excelente pai de família, excelente companheiro. Fica aqui o registro sobre meu amigo Marco Antônio Kremer. Bom, vamos ao que interessa em relação aos assuntos de hoje, né? Ele faleceu dormindo, se não me engano, de quinta para sexta. E não teve tempo de a gente conversar aqui. Bom, se você não estiver inscrito, una-se a nós e ao final não esqueça de dar o seu like. Bom, primeiro registro, resultado da eleição de hoje em Macapá. A eleição ficou atrasada por causa dos cortes de energia elétrica. Perdeu o irmão do Alcolumbre, o Josiel. O Josiel ficou com 44% e o doutor Furlan ficou com 56%. O Josiel, claro, apoiado pelo irmão dele, o presidente Bolsonaro deu força, né, por causa das relações com o Alcolumbre, e o outro do partido Cidadania foi apoiado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede, apoiado pelo PSB também, acabou ganhando o doutor Furlan. Bom, segundo o assunto de hoje é essa decisão de alguns ministros do Supremo de não tirar férias, né? Normalmente, nas férias, no recesso, que vai de hoje até o fim de janeiro, o presidente vai dividindo com o vice-presidente, no caso, a vice-presidente. Presidente, ministro Fux, a vice-presidente, ministra Rosa Weber. Vai dividindo as ações de urgência que lá chegam, né? Pedidos de habeas corpus, principalmente, e ações com liminares, né? Quando há pressa, né? Porque se atrasar, vai em prejuízo de alguém. E aí os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Lewandowski já disseram que não vão tirar férias, querem continuar recebendo. Aí todo mundo está interpretando, bom, Marco Aurélio tá de briga com o ministro Fux, né? Por causa de um habeas corpus, daquele bandido que nunca mais voltou, né? Gilmar Mendes é tido assim como garantista, ele está esperando o habeas corpus para soltar o preso. Às vezes o preso não fica preso horas, né? E os ministros Lewandowski e Moraes são características assim de militância, ativismo, vamos chamar, um eufemismo, né? Com ações contra o governo. Qualquer ação contra o governo é por sorteio, mas a gente nota uma militância muito grande. O ministro Fux já se manifestou mais de uma vez, o ministro Marco Aurélio também, né, que o Supremo está sendo usado como instrumento de pequenos partidos que não têm voto, né? Tem pouco voto na urna e não tem voto suficiente para fazer o plenário tomar alguma decisão, então recorrem ao Supremo e o Supremo substitui o que seria o poder político, né, e não o poder judiciário. O ministro Fux já mostrou que as questões políticas são decididas no foro político próprio, que é o Congresso Nacional, mas esses ministros ativistas aí não querem saber. Enfim, a situação é essa, né? E a gente vai esperando aí que aconteça alguma coisa. O ministro da Economia, Paulo Guedes,
está ficando também, cancelou as férias, uma parte delas, para acompanhar na Câmara aí essa questão ainda do 13º salário sobre o Bolsa Família, que está dando um problema aí com Rodrigo Maia. Rodrigo Maia está inventando problema para todo mundo, inclusive para o seu próprio partido, né? O DEM, por exemplo, perdeu hoje lá em Macapá. O DEM teve excelentes resultados na última eleição, na eleição municipal, né? Mas o Rodrigo Maia está provocando rachas no partido pela atitude dele, que o desespero em que ele entrou, não tinha plano B, ele queria continuar sendo presidente da Câmara, não deu certo por causa do voto do ministro Fux, que parece ter surpreendido outros ministros, né? Deu 6-5, mas, enfim, 6-5 numa leitura fácil da Constituição, que deveria ter dado 11-0, né? Mas, enfim, o ministro Paulo Guedes ficou à espera. Muita gente acha, puxa, a Câmara ficou só discutindo uma pandemia e tal, outra sucessão, né, quem vai ser o presidente da Câmara e tal, mas olhem só os números aqui. Tem números desse ano que surpreendem, né? Não são só os números da pandemia, da economia, né? A arrecadação, que é maior que a do ano passado nesses últimos meses, né? As exportações, o superávit comercial. Ano passado não tinha pandemia e está perdendo para esse ano. E também a produção lá do Congresso, recordes, 75 projetos de lei aprovados na Câmara e no Senado. No ano passado foram 54. Ou seja, esse ano, com pandemia, deu 39% a mais, né? Bom, aí, falando em pandemia, olha só que tem cada uma, né? Vocês viram as notícias, né? Chega em Guarulhos a vacina da China, mas a notícia é assim: chega a Guarulhos a vacina do Butantan. Diz, como? Butantan em São Paulo. Não precisa chegar a Guarulhos de avião. E o Dória vai lá esperar a vacina do Butantan chegando de avião. Que Butantan é esse, né? E mais, né, essas coisas estranhas. Ele foi ao Rio, o governador Dória, teve um encontro com o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e lá assinaram um memorando para a vacina do Butantan, vacina chinesa do Butantan. Ou seja, a vacina não tem ainda certificado, né, na Anvisa, e o prefeito do Rio de Janeiro ainda é prefeito eleito, ainda não é prefeito, não tomou posse. É tudo assim, tudo no ar. A gente está trabalhando com coisas aéreas, né? Por falar em vacina, o pulmologista da minha prima recomendou a ela que não tome a vacina. E ele disse que também não vai tomar. Ela tem vários problemas pulmonares, recomendou que não tomasse. Aí eu fiquei sabendo também que numa casa geriátrica em Santa Cruz do Sul, onde tem 18 idosas, 15 contraíram Covid. A enfermeira que cuida da casa geriátrica as tratou com ivermectina e AAS, que é analgésico e ao mesmo tempo anticoagulante. E todas saíram da Covid. Queria fazer esse registro aí. Por falar em vacina, aquela história, né, até nos filmes, na ficção científica, as coisas que se impõem sempre dizem assim, é para o seu bem, é para o seu bem. Né? Então, é para o seu bem. Quando houve a revolta da vacina, em 1904, né, 30 mortos, 110 feridos, 12 mil presos, Oswaldo Cruz e Pereira Passos, a vacina era a antivariólica, durou 4 dias, rebeliões, invasões de lojas de armas, barricadas no Rio de Janeiro, e o governo recuou da obrigatoriedade. A obrigatoriedade era não pegar o sujeito à força, né? Mas o sujeito não podia matricular filho na escola, não podia viajar de trem ou de navio, não podia se hospedar num hotel, não podia ter emprego, tinha que pagar uma multa. Era assim a obrigatoriedade. Aí o governo recuou. Mas no ano seguinte, ou 2 anos depois, marchinha de carnaval sobre a vacina obrigatória, é o nome da marchinha. Vocês podem encontrar essa marchinha no site da Fiocruz.
da Fundação Oswaldo Cruz. São várias estrofes, eu vou ler para vocês, a primeira e a última. Anda o povo acelerado com horror à palmatória por causa dessa lambança da vacina obrigatória. Os magnatas da sabença estão teimando dessa vez em meter o ferro a pulso bem no braço do freguês. E lá na última, interpretada por Mário Pinheiro, sucesso no Carnaval de 1907. Último verso, última estrofe. Eu não vou nesse arrastão sem fazer o meu barulho. Os doutores da ciência terão mesmo que ir no embrulho. Não embarco na canoa que a vacina me persegue. Vão meter ferro no boi ou no diabo que os carregue. Coisas... o carioca, né? Que numa hora se revoltou, um ano depois fez a brincadeira, fez a ironia a respeito da vacina tão discutida por aí. Bom... Um registro final, a Secretaria-Geral da Presidência da República, por intermédio do seu secretário executivo, autorizou Valmir Moraes da Silva, DAS 1025, e Misael Melo da Silva, DAS 1025, para acompanharem o ex-presidente Lula numa viagem a Cuba de 19 de dezembro, de ontem, até 20 de janeiro. A autorização é uma portaria assinada pelo secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. É a, digamos, mordomia a que tem direito os ex-presidentes. De Brasília, Alexandre Garcia.